Olá, meu sétimo ano, bom dia, espero que vocês estejam bem. Como eu falei no vídeo anterior, na videoaula anterior, essa aula de agora não é continuidade daquele vídeo, tá? Na verdade, nós vamos iniciar um assunto novo, página 24 da apostila de vocês, módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Ele diz assim: se uma pessoa está na praia, podemos considerar que ela está no nível do mar, ou seja, sua altitude em relação ao nível do mar é nula, 0 metros. Se uma gaivota sobrevoa o mar a 6 metros de altitude e há um cardume a menos 10 metros de altitude, então a distância da gaivota ao nível do mar é de 6 metros e a distância do cardume ao nível do mar é 10 metros. Essas distâncias, 6 metros, 10 metros, menos 10 metros, são representadas por números positivos e negativos. Da mesma maneira, ou seja, usando apenas números positivos, podemos determinar na reta numérica a distância de qualquer ponto em relação à sua origem, ou seja, o zero. Vejam, coloquei aqui, gente, vou guardar o iPad. Coloquei aqui, espero que dê para vocês me enxergarem bem, estão me vendo bem? Vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho a minha voz para que a videoaula não fique muito baixa, tá bom? E que vocês não tenham dificuldade em me ouvir. Então vamos lá. Turma de sétimo ano, módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Quando eu comecei a aula, eu li o texto que estava lá na apostila, onde ele falava de distâncias, né? Abaixo do mar, acima do mar, então abaixo do mar eu tenho uma altitude negativa. Acima do mar eu tenho uma altitude positiva, ou seja, abaixo é menos, acima é mais. E aí ele disse que é possível que na reta numérica a gente coloque esses pontos, esses valores, essas medidas, essas distâncias, tanto positiva quanto negativa. Nas aulas anteriores, gente, quando nós trabalhamos como colocar números inteiros na reta numérica, eu exemplifiquei isso aí, tá? Como é que a gente posiciona. Primeiro, numa reta numérica, os pontos têm que ser, não sei se vocês lembram, equidistantes. Ou seja, a distância de um tem que ser a mesma distância do outro. Então, eu tracei uma reta numérica, no meio dessa reta eu coloquei o eixo zero, ou o centro da minha reta. Então, do zero para a direita, então, por exemplo, do zero para a esquerda, para a minha esquerda, eu tenho todos os números negativos. Do zero para a minha direita, eu tenho todos os números positivos. Isso também vai valer para vocês. É a mesma posição, tá? Então, vamos lá. A distância de um ponto na reta numérica é chamada valor absoluto ou módulo. Por exemplo, eu tenho aqui, gente, uma reta numérica com o eixo zero, ou centro da minha reta zero, tá aqui, ó, tá? Então, do zero para a direita, eu tenho todos os números positivos. Vejam aqui que eu não coloquei o sinal, tá? Porque todo número sem sinal é positivo. Do zero para à esquerda, eu tenho todos os valores negativos. Em cima de alguns desses valores, eu coloquei 2 pontos. Eu coloquei o ponto A, olha, coloquei o ponto A, e no outro lado eu coloquei o ponto B. Tia, por que a senhora pontuou, por exemplo, o -3 como A e o 4 como B? Eu vou já explicar para vocês. Por que eu pontuei aqui? Primeiro, entendam, uma reta numérica ela tem números positivos e ela tem números negativos, certo? Do centro do eixo à esquerda, negativo, do centro ou eixo à direita, positivo, certo? Não importa a ordem, tá, gente? Mas tem que ser negativo de um lado e positivo do outro. Esses pontos, eles precisam ser equidistantes, ou seja, eles precisam ter a mesma distância, tá? Então, a mesma distância de um tem que ser nos demais, ok? Então, vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, gente. O ponto A, aqui, ó. O ponto A, ele está a que distância do eixo? Vamos ver? Olha, ele está aqui, 3. Para eu chegar no zero, eu vou ter que andar quantas casas, tia? Não sei, vamos contar? Vou pegar o pincel de outra cor para ficar mais fácil para vocês, olha. Eu tô aqui, ó, tá vendo? Então eu vou andar 1, 2,
3, eu cheguei no zero. Então, eu vou dizer que o ponto A está a 3 pontos do zero. Então, a distância de A até zero é 3. Entendeu aí? Tia, por que a senhora está dizendo que a distância do ponto A, que está no menos 3, até o eixo ou centro, zero, é igual a 3? Porque eu andei 3 unidades, eu andei 3 casas, eu andei 3 posições, certo? Vamos para o ponto B? Ponto B. Ponto B. Pergunta: qual é a distância, vou até me afastar um pouquinho, qual é a distância do ponto B para o centro ou eixo da minha reta numérica? Não sei, tia, vamos contar? Vamos ver quantas posições nós vamos andar até nós chegarmos no eixo zero. Olha, eu estou aqui, então eu vou andar 1, 2, 3, 4. Cheguei no zero, então é 4. Então, nós vamos dizer que a distância que vai do ponto B até zero é de 4. Eu andei 4 posições, eu andei 4 casas, eu andei 4 unidades, certo? Então, percebam o seguinte, eu tinha um ponto negativo no A, mas que o valor absoluto dele passou a ser positivo, certo? Eu tinha um ponto positivo no B, porque o 4 está sem sinal, então ele é positivo, e o valor absoluto dele, ou módulo, também passou a ser um número positivo. Então, vamos continuar aqui. Assim, o valor absoluto ou módulo, eu posso dizer, gente, tanto o valor absoluto quanto o módulo, tá? Fica a critério de vocês. As duas formas, as duas nomenclaturas são corretas, tá? Então, eu vou dizer que o valor absoluto de menos 4 é 4, tá? Por quê, tia? Porque eu mandei 4 unidades, tá? Ok aí? O módulo de menos 3 é 3. Então, vamos voltar. Tia, por que o módulo de menos 4 é 4? Porque do menos 4 para o zero, eu vou andar 4 casas, ou seja, é a distância que vai de menos 4 a 0. Vamos ver se é verdade? Olha aqui. Ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Cheguei no zero. Então, eu posso dizer que o módulo de menos 4 é 4, porque eu andei 4 posições, ok? O módulo de menos 3 é 3. Por quê, tia? Esquece aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3. Cheguei no zero. Então, eu andei 3 posições. Então, eu posso dizer que o módulo de menos 3 é 3. Ou seja, esse 3 é a distância do menos 3 até o zero. Tia, eu posso dizer, por exemplo, que o módulo de menos 5 é 5? Posso. Por quê? Porque o 5 vai ser a distância do menos 5 até o zero. Olha, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Eu andei 5 posições, certo? Vamos continuar. Indicamos o módulo por essas duas barrinhas aqui, tá? Então, quando eu tenho um número entre essas duas barrinhas, eu digo que eu tenho um número modular, eu tenho um módulo de um número. Tia, então, para que servem essas minhas duas barrinhas? Para transformar um número que é negativo em um número positivo. Tia, vale para o número positivo? Vale. Como o número já é positivo, então eu não vou transformar. A minha transformação vai ser de número negativo, ele vai sair um número positivo. Ou seja, módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 4 é 4. Tá vendo? O módulo, ele anula o sinal negativo. Módulo de 7 está sem sinal, é positivo. Então, é o próprio 7. Módulo de menos 18, 18. Ok? Tia, por que 3? Significa que ele está a 3 pontos do zero. A distância dele de menos 3 a 0 é 3. A distância de menos 4 a 0 é 4. Ele vai andar 4 casas para chegar no zero. A distância de 7 para o zero é o próprio 7. Ele vai andar 7 casas para chegar no zero. A distância de menos 18 a 0 é 18. Eu vou andar 18 posições até chegar no eixo, até chegar no zero. Então, observem o seguinte. O módulo, ele anula o meu sinal de menos. Então, se ele está negativo, ele sai positivo.
Se ele está negativo, ele sai positivo. Se ele está positivo, ele continua positivo. Se ele está negativo, ele sai positivo. Ok? Então, o módulo está aqui. O módulo é para anular o meu sinal de menos. Então, o número, quando ele é posto dentro de um módulo, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui módulo de menos 9. Qual é o módulo ou valor absoluto de menos 9? 9. Porque o meu módulo anula o sinal negativo. Certo? Posterior ao módulo na reta, nós vamos trabalhar os números simétricos. Já falei isso aqui com vocês anteriormente, gente. Que é um número simétrico, que é um valor simétrico. Ah, tia, me dá um exemplo de números simétricos. Muito simples. Eu tenho mais 5 e eu tenho menos 5. Eles são simétricos. Tia, mas por que eles são simétricos? Eles possuem o mesmo valor, mas os sinais deles são contrários. Um é mais e o outro é menos. Um é menos e o outro é mais. Então, por exemplo, olha, tia, me dê exemplo de números simétricos. Mais 5 e menos 5. São números simétricos. Olha, mesmo valor, sinais contrários. Mais 100 pode ser qualquer valor, tá, gente? E menos 100. Simétricos, mesmo valor, sinais contrários. Mais 4 e menos 4. Mesmo valor, sinais contrários, opostos. Mais 13 e menos 13. Mesma regra. Eu tenho valores iguais, porém eu tenho sinais diferentes. Enquanto um é positivo, o outro é negativo, certo? Então, o que são números simétricos ou opostos? São números que possuem o mesmo valor, porém com sinais diferentes. Enquanto um é positivo, o outro é negativo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido, certo? Espero que não tenha ficado dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me acionar que eu estarei à disposição de vocês para esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. Então, lembrando, o que é módulo de um número? O módulo de um número é esse valor, só que com o sinal positivo. Então, módulo de menos 3, mais 3. Módulo de menos 9, mais 9. Módulo de menos 17, mais 17. Tia, módulo de mais 2 é o próprio mais 2, porque esse módulo ele só vai anular o sinal de menos. Então, eu coloco entre módulo um número negativo e eu retiro ele como positivo, certo? O que são números simétricos, tia? São números com mesmos sinais, com os mesmos valores, porém com sinais diferentes. Enquanto um é positivo, o outro é negativo. A soma ou a subtração desses números simétricos, gente, sempre vai ser igual a 0, certo? Tia, como assim? Olha, mais 2 e menos 2 são números simétricos. Se eu somar ou subtrair, eu vou ter 0, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa e aguardem a nossa próxima videoaula ou próximo videoaula, certo? Um beijo, tchau, tchau!